Pessoal, então agora vamos para a questão 3 da prova de lógica de programação, marco 2. Aqui está a questão 4, mas na realidade isso aqui é 3. Essa questão valia 3 pontos e meio. Então o que dizia? A escola de TI da Vadergues deseja fazer um relatório dos alunos de análise e desenvolvimento de sistemas. Para isso, solicitou a construção de um programa C que leia o número de matrícula dos alunos da disciplina de lógica de programação, no máximo 40, valendo 0,7 pontos. Leia o número de matrícula dos alunos da disciplina de estrutura de dados, máximo 40, 0,7 pontos. Mostre a contagem de alunos de lógica de programação, 0,7 pontos. Mostre o número de matrícula de todos os alunos que cursam simultaneamente as duas disciplinas, 0,7 pontos. Mostre o número de matrícula de todos os alunos que cursam estrutura de dados e não cursam lógica de programação, 0,7 pontos. Observação 1, número de matrícula é um inteiro de 4 dígitos. Observação 2, para finalizar a leitura dos números de matrícula, digitar o número 0. Bom, então primeiramente, aqui a gente está se referindo ao curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que tem duas disciplinas, uma é lógica, outra é estrutura de dados. Então, não precisava criar uma variável análise e desenvolvimento de sistemas. Não, né? Uma variável que seria um vetor para guardar os números de matrículas dos alunos de lógica, ou uma outra variável, né, um outro vetor para guardar o número de matrícula dos alunos de estrutura de dados. Basicamente isso, tá? Mostrar a contagem e daí depois ver quais os números de matrículas existiam nas duas e quais os números de matrículas só existiam na disciplina de estrutura de dados, tá? Então, eu vi alguns alunos colocando char, caractere, não precisa nada de caractere, não fala em nenhum momento isso, tá? Alguns alunos criaram menus para entrada de dados, não precisava. Então, pessoal, não precisa. Vamos fazer da maneira mais simples, né? Façam sempre da maneira mais simples. Não precisa grandes implementações. Não, foquem no que é mais simples, tá? Teve alguns alunos que ainda fizeram um vetor para guardar o número de matrícula, outro vetor para guardar a disciplina. Né? Um vetor alunos com um número de matrículas e outro vetor que guardava a disciplina, um ou dois, um ou dois, um ou dois. Dá bem mais trabalho, né? Mas quem fez assim, eu ainda considerei alguma coisa. Bom, vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá. Include stdio.h. Não preciso de outra biblioteca. Int main. Abriu, fechou parênteses. Abriu, fechou chaves. Então vamos declarar aqui int lp, linguagem de programação, máximo 40. Então tenho aqui um vetor, outro vetor, ed, estrutura de dados, máximo de 40. O que mais que eu preciso? Contar o número de EP, de LP, né? Então, vamos lá, conte LP, que vai receber 0. Vou criar um outro contador, tá? Só para não ter nenhuma confusão. Então, vai ser um conte aqui, que também vai receber 0. Tá, depois, precisando de mais variáveis, a gente vai declarando. Bom, uma coisa que é importante, vou voltar aqui para o texto só para comentar. Aqui está dizendo que é o máximo de 40, mas de repente essa turma pode ter 25, pode ter 15, pode ter 10, né? Então, normalmente, quando tu está usando o vetor, a estrutura de repetição que normalmente tu utiliza é o for, porque tu sabe exatamente o número de elementos que tu tens. Só que aqui eu estou dizendo no máximo, então de repente não vai ter os 40.
tá? Então, quando tu não sabe o número de repetições que tu vai fazer, então, para fazer a leitura, ou para fazer a impressão, ou para fazer alguma coisa, o que tu faz? Tu utiliza uma estrutura como o while ou do while, senão tu usaria o for, se tu soubesse exatamente o número de repetições. Bom, então vamos simplesmente dar um printf antes de partir para o while do while. Vamos botar aqui, ó, cadastro de alunos de linguagem de programação. Tá? Isso aqui eu botei aqui porque vai ser impresso uma vez só. Agora que eu colocar dentro do while, vai ser impresso várias vezes. Então, do while, o que é o comando que a gente vai colocar aqui? Printf, né, informe o número de matrícula, 2 pontos. E vamos colocar isso aqui com barra N e com I maiúsculo. Opa! Tá, e agora um scanf para fazer a leitura, %d, %d, vírgula, e comercial, lp, índice conte. LP índice conte, que a princípio é 0. Tá? Conte mais. Tá? Então ele tem que ir, né, fazendo essa contagem aqui de... ele vai usando essa variável para ir preenchendo todos os elementos de LP. Tá? E qual vai ser a condição de parada? Enquanto o quê? Repita enquanto conte menor do que 40 e o que? LP índice conte diferente, ó, diferente de 0. Tá? Então, em qualquer uma dessas condições, ele vai cair fora. Tá? Então, enquanto isso aqui for menor do que 40, ele vai fazendo. Enquanto isso aqui for diferente de 0, ele vai fazendo. Então, se eu digitar 0, ele caiu fora, ele não faz mais. Se eu cheguei ao número 40 de alunos, ele não faz mais. Né? Então, isso aqui é a minha condição de parada. Tá, isso aqui é a questão 1 da prova. Tá? Vamos fazer um pequeno testezinho, então vamos lá. Tarará. Essa aqui é a janela conta. Informe o número de matrícula. Então tá, 1. Opa, o que faltou aqui? Tarará. Então, enquanto conte menor do que 40, conte é menor do que 40, conte está valendo 0, né? E LP diferente de 0. Então, eu estou digitando um valor que é diferente de 0. Ah, tá, olha só. Aqui, ó, esse conte mais aqui, o que ele está fazendo? Ele tá pegando o próximo elemento. Ele está pegando o próximo elemento. Então, aqui, ó, eu tô lendo o conte índice 0, só que aqui o conte ele está valendo 1. Então, aqui eu tenho um problema, né? Porque aqui já vai dar... Aqui ele vai cair fora, porque não existe ainda o conte índice 1.
Então, a gente poderia fazer o seguinte aqui, ó. Menos 1. Porque aqui eu li o count índice 0, tá? Aqui ele avançou para o próximo número. E aqui eu ainda estou comparando o count índice 0. Uma outra possibilidade seria a seguinte, ó. Eu poderia trazer esse count índice 0 aqui para cá, tá? Aqui eu deixo assim. Então, eu incremento antes. E aqui eu coloco o índice menos 1. Claro, porque daí, ó, menos 1. Aqui ele soma, aqui se torna 0. Ele lê o count índice 0, né? E aqui ele vai comparar com 0. Vamos fazer o teste, vamos lá. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Vou colocar 0, ele tem que cair. Aham. Perfeito. Mais um teste. 0. Caiu fora. Tá? Então, dá para fazer dessas duas maneiras. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha variável count LP recebe count. Tá? Só para ficar mais organizado. Porque aqui eu já guardei dentro dessa variável aqui. Count volta a ser menos 1. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a estrutura de dados. Então, vamos lá. É a mesmíssima coisa. Cadastro dos alunos de estrutura de dados. Ó, a mesma coisa do count mais, informe o número de matrícula, né? Só que aqui é ED, eu estou preenchendo outro vetor, estrutura de dados. Aqui também é ED. Ok, então aqui agora eu tenho preenchido esses dois vetores. Então, a questão 1, questão 2 e a questão 3 está aqui, ó, tá pronta. Tá? Bom, se eu quisesse, eu já poderia imprimir aqui, né? Então, vamos lá, print F. Vamos imprimir depois, né? Preencher tudo e depois a gente imprime. Então, print F, o número de alunos de LP, linguagem de programação, é % de alunos, vírgula, count LP. Beleza, tá pronto. Tá, então o item 1, 2 e 3 estão prontos, tá? Agora vamos fazer o item 4. O que é o item 4? Eu quero os alunos que são comuns nas duas disciplinas. Então vamos botar uma mensagenzinha já. Ah, não esquecendo dos barra N's aqui, para ir quebrando essas linhas todas. Né? Vamos botar um aqui também para garantir. Tá. Vamos botar aqui barra N, alunos comuns em ambas disciplinas. Tá? Eu quero saber os que são comuns em todas as disciplinas, todas essas duas, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Basicamente, eu tenho que pegar cada elemento de LP e comparar com os elementos de ED, estrutura de dados. Se achou, bom, então imprime. Tá?
Então, vamos fazer o seguinte aqui. E vou ter que contar também o número de elementos de ED, tá? Então, vamos usar essa mesma tática aqui, né? Vamos criar uma variável chamada cont ed, que a gente já vai inicializar com 0. Aqui, vírgula. E daí, ó, depois que ele contou aqui, depois que ele percorreu todos os de estrutura de dados, daí vamos dizer que cont ed recebe cont. Então, aqui eu tenho o número de elementos de estrutura de dados, aqui eu tenho o número de elementos de linguagem de programação. Então, agora eu vou fazer... Posso fazer um for dentro do outro, posso fazer um enquanto dentro do outro. Vamos fazer um for. For, que agora eu sei o número de elementos. For. Também eu vou precisar de duas variáveis aqui. Vamos botar x, y. Tá. For x de 0 até x menor. Então, esse aqui vai percorrer o vetor de linguagem de programação. Cont lp x++. Agora o outro for. Então, como são dois vetores, vou precisar de dois for. Um para percorrer 1. Porque a ideia é a seguinte. Deixa eu abrir... Pode ser o Paintbrush aqui. Paint. Aqui. Só para fazer um esqueminha. Nossa, que pequeno. Tá. A ideia é mais ou menos a seguinte. Olha só, pessoal. Vamos supor que aqui eu tenha os elementos de linguagem de programação. Tá? Esses aqui são os números de matrícula de linguagem de programação. Aqui eu tenho os de estruturas de dados. Tá? Então, aqui é o vetor linguagem de programação, aqui é o vetor estrutura de dados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse elemento aqui e comparar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, até o fim. Se ele achou, então, por exemplo, esse aqui é igual a esse aqui. Bom, então eu imprimo. Tá? Se ele foi até o fim, não imprime. Bom, daí o que eu faço? Depois que eu peguei esse elemento e comparei com todos esses de estrutura de dados, agora eu tenho que passar para o próximo. Passei para o próximo, também comparo com todos de estrutura de dados. Passei para o próximo, comparo com todos de estrutura de dados. E assim eu vou fazendo. Então, eu preciso de uma variável que é x para percorrer esse vetor aqui, o vetor linguagem de programação. Outra variável que é y para percorrer esse outro vetor aqui. Tá? Então, a ideia é essa. E eu preciso de dois for, um para percorrer, um para cada um. Tá? Bom, essa questão vai ficar um pouco mais longa, a solução, mas tudo bem, vamos lá. O vídeo, né? Aqui, voltei para o dev. Tá. Então, aqui ele está percorrendo, como eu disse, o vetor de linguagem de programação. Aqui, usando o y, ele vai percorrer o estrutura de dados. Tá. O que ele vai fazer? Aqui ele vai fazer o seguinte: if lp índice x for igual a ed índice y, o que ele tem que fazer? Ele tem que imprimir.
printf barra n, e daí tu podes imprimir o que tu quiser, né? Os dois são iguais. Porcento %d, vírgula, pode ser LP índice x. Vamos fazer um teste? Vamos ver se isso aqui funciona. Bom, aqui ó, não precisava. Eu poderia fazer assim, ó, sem esses parênteses, por quê? Ele está entendendo que dentro desse for eu só tenho outro for. Dentro desse for eu tenho um if, e dentro desse if eu só tenho printf. Então não precisaria de. São comandos simples, então não precisaria de parênteses nenhum aqui. Tá? Vamos executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou ter que preencher dois vetores. Então vamos lá: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E agora eu vou botar 0. Eu saí do primeiro vetor, agora estou no segundo. Daí eu vou botar aqui, ó, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Agora eu vou botar outros números que não vão ser comuns ao primeiro vetor. 5, 5, 5, 6, 6, 6 e 0. Ó, números de alunos de lógica de programação são 4. 1, 2, 3, 4. Alunos comuns em ambas disciplinas. 2, 2, 2, 3, 3, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Então é isso aí. Tá? Bom, então esse é o item 4. Tá? Ambas. Tá? Só faltou o item 5. Bom, o item 5 vai ter a mesma lógica. Eu vou precisar de dois vetores. Ou melhor, de duas variáveis, uma para percorrer um vetor, outra para percorrer o outro. Só que agora eu vou criar um vetor auxiliar, porque o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que guardar os números de matrículas daqueles que só existe em estrutura de dados. Só existe em estrutura de dados. Bom, vou interromper esse vídeo e daí, porque está ficando muito grande mesmo. E daí eu finalizo a questão no próximo vídeo, tá?